Olá! Hoje vamos mergulhar em um conjunto de fontes que contam uma história diferente. Imagine um mundo onde tudo que a gente conhece como conto de fadas não era só uma história para dormir, mas a mais pura realidade. Estamos falando de uma cronologia secreta, um mundo mágico que vivia aqui lado a lado com o nosso, mas que foi empurrado para as sombras. Nossa missão hoje é seguir essa trilha e entender como a magia nasceu, como a humanidade quase a extinguiu e como seus últimos ecos sobrevivem em segredo. Central que permeia tudo. Não é uma simples guerra de exércitos, mas uma luta de conceitos, sabe? De um lado, o glamour, que as fontes descrevem como a energia pura da imaginação, dos sonhos, da inspiração. Do outro, a banalidade, a força esmagadora da descrença, da rotina, do ceticismo que diz isso é impossível. Então, o que as fontes nos mostram é basicamente a história de como esse mundo mágico ascendeu e depois, bem, como tudo desmoronou sob o peso da nossa própria realidade. Certo, vamos começar a desembrulhar isso pelo início de tudo. Uma era mítica. As fontes pintam um quadro onde dragões, grifos, todo tipo de espírito da natureza não eram lendas, eram fatos da vida. Como um mundo assim sequer funcionava? A resposta está toda no glamour. Nessa era, ele fluía livremente de um plano de existência chamado Arcádia, uma espécie de reino das ideias puras, e se manifestava na Terra. E o mais importante, era alimentado pelas emoções humanas. E não apenas as emoções boas, tipo nobres. A bravura de um guerreiro gerava glamour, mas o medo aterrorizante de uma criança perdida na floresta escura também gerava. A admiração por um pôr do sol e o pavor de uma tempestade eram combustíveis. Então era uma via de mão dupla, a humanidade alimentava a magia com suas emoções e a magia se manifestava no mundo? E as fadas dessa época eram como a Sininho. Longe disso, as fontes as descrevem como entidades primordiais, quase forças da natureza com consciência. Elementais de fogo, espíritos de rios, senhores de montanhas. Eles interagiam com os humanos, mas sem o nosso conceito de moralidade, sabe? Um espírito do rio podia tanto garantir uma pesca farta quanto afogar um vilarejo inteiro por um capricho. Eram poderosos, volúveis e, em muitos casos, cruéis e abusivos. A humanidade vivia à mercê deles. Até que deixou de viver. E é aqui que a história dá uma virada impressionante. A humanidade começa a lutar de volta. Mas não com uma magia mais forte. As fontes apontam para duas armas que mudaram o jogo completamente: o pensamento racional e o ferro. Exatamente. Pense nisso. Em vez de acreditar que a chuva era um presente ou uma punição de um espírito, alguém começou a observar as nuvens, a entender os padrões do clima. Essa fagulha de pensamento lógico, essa ciência primitiva, foi a primeira rachadura na armadura da magia. Os humanos perceberam que podiam entender o mundo sem precisar da permissão ou da explicação de uma entidade mágica. Isso criou um tipo de escudo mental. Peraí, então a grande arma da humanidade não foi uma espada encantada, foi o método científico. Isso muda tudo. A magia não foi derrotada por outra magia, mas pela própria redefinição da realidade. É como se a humanidade tivesse votado em massa para que o mundo fosse menos maravilhoso, talvez, mas muito mais previsível. É uma troca em tanto. É a troca fundamental de toda essa história. E o ferro foi a manifestação física dessa troca. As fontes descrevem que, quando os humanos descobriram a metalurgia, perceberam que o ferro frio, a coisa mais mundana e real que podiam criar, feria essas criaturas de uma forma que nada mais feria. Não era uma fraqueza mágica, como prata para um lobisomem. Era uma fraqueza física. A realidade material em si se tornou uma arma. E isso deu início ao fim da Era Mítica. O que nos leva ao próximo grande evento, que as fontes chamam de a separação. É um nome bem direto. O que se separou de quê, exatamente? O próprio tecido da realidade se dividiu. Arcádia, o reino do glamour puro, se descolou do nosso mundo físico. Eles se tornaram dois planos de existência distintos, com uma barreira crescente entre eles. A magia bruta e caótica da Era Mítica começou a recuar da Terra.
Mas não desapareceu por completo, certo? Senão a história acabaria aqui. É neste ponto que as coisas começam a aparecer mais com a fantasia medieval que a gente conhece. Exatamente. A conexão não foi 100% cortada. As fontes explicam que bolsões de magia, locais onde a barreira entre os mundos era mais fina, permaneceram. Eram os reinos ocultos. Aquela clareira na floresta que você só encontra uma vez. O castelo que aparece na colina durante o nevoeiro. A caverna atrás da cachoeira que leva a outro lugar. Essa é a origem mitológica desses tropos, sabe? A magia não estava mais em todo lugar, mas ainda podia ser encontrada por quem soubesse onde procurar. E a fraqueza ao ferro frio, que se tornou um clichê, vem daí. É uma cicatriz, uma memória coletiva no DNA mágico dessas criaturas de que a humanidade encontrou uma forma de desmenti-las, de provar que elas não eram invencíveis. Sim, é uma aversão existencial. O ferro é a antítese do glamour. E há uma especulação interessante nas fontes sobre as consequências não intencionais dessa separação. Uma teoria, que não é apresentada como fato, mas como uma possibilidade, sugere a origem de outros seres. Imagine uma fada, uma criatura de glamour, que ficou presa na Terra quando os mundos se separaram. Sem a adoração e o medo dos humanos para se alimentar, ela precisaria de uma fonte mais direta. E essa fonte seria sangue. Você está dizendo que os vampiros poderiam ser fadas que deram errado? Fadas que se adaptaram para extrair o glamour diretamente da força vital humana? É uma das teorias levantadas. Mostra como esse evento cataclísmico pode ter gerado ondas que criaram ecologias sobrenaturais inteiras, todas nascendo dessa primeira grande fratura entre o sonho e a realidade. Mas a situação continuou a piorar para o lado mágico. A Idade Média, que a gente imagina como uma época de fantasia, na verdade foi terrível para eles. As fontes mencionam a peste negra, a Inquisição. Foi um desastre. O medo gerado pela peste negra não era o tipo de medo criativo que gera glamour. Era um medo cru, desesperado, que alimentava a banalidade. A Inquisição, com seu dogma rígido e a perseguição a qualquer coisa que desviasse da norma, foi ainda pior. O mundo estava se tornando cada vez mais cinzento, mais cético, e isso levou ao período mais sombrio de todos, que as fontes chamam de o despedaçar. O que aconteceu nesse período, entre 1400 e 1600? Os últimos portais, as últimas conexões com a Arcádia, começaram a se fechar para sempre. A banalidade estava vencendo. As fadas que ainda viviam na Terra, fossem nobres em seus reinos ocultos ou plebeus vivendo disfarçados entre os humanos, ficaram presas. A fonte de glamour estava secando, e a humanidade, agora mais organizada e armada, começou a caçá-las ativamente. Foi um apocalipse. E as fontes descrevem cenas de caos absoluto. Nobres e plebeus, antes separados por uma hierarquia rígida, agora estavam juntos na lama, correndo para portais que se fechavam na cara deles. Não havia para onde ir. Diante da extinção total, eles bolaram uma solução, desesperada, o chamado Caminho do Changeling. É uma das ideias mais trágicas e, fascinantes. A solução foi a seguinte: para se protegerem da banalidade, as fadas precisavam de um escudo humano. Elas começaram a pegar sua essência mágica, sua alma férica, e fundi-la com a alma de um bebê humano recém-nascido. Isso criava uma criatura híbrida, uma alma de fada dentro de um corpo mortal, que envelhecia e morria como um humano. Isso é sombrio. E levanta tantas questões. O que acontecia com a alma humana original da criança? Ela era destruída, suprimida? E a criança, ao crescer, sabia o que era? Isso dá um novo significado para todas as lendas sobre bebês trocados por fadas. Não era um ato de maldade. Era um ato de sobrevivência. O último bote salva-vidas. Exatamente. A nobreza, o status, tudo isso deixou de importar. Era salve-se quem puder. Um dupe férico poderoso poderia se tornar o filho de um camponês, enquanto um goblin humilde poderia nascer no berço de uma família rica. O objetivo era apenas sobreviver. E assim, por séculos, eles viveram escondidos, passando despercebidos durante um período que chamam de interregnum.
A magia parecia ter morrido de vez. Até que, em pleno século XX, acontece algo que ninguém esperava. Algo que veio do auge da ciência e da tecnologia humana. As fontes apontam uma data específica. 20 de julho de 1969. A chegada do homem à Lua. Espere um pouco. Se a chegada à Lua, um pináculo da ciência, da lógica, da banalidade, gerou tanto glamour, isso não contradiz toda a premissa de que a tecnologia mata a magia? Como as fontes explicam esse paradoxo? Essa é a grande ironia. O que os changelings perceberam tarde demais é que o glamour não se alimenta só de fantasia medieval. Ele se alimenta de sonhos, de inspiração, de maravilhas. E o que foi a corrida espacial senão o maior sonho coletivo da humanidade no século XX? Milhões de pessoas olhando para o céu, sonhando com o impossível. Aquele evento, combinado com a explosão de criatividade dos anos 60 e 70, a contracultura, a música, a arte, tudo isso gerou uma onda de glamour tão gigantesca que a banalidade recuou, e alguns portais para Arcádia se abriram novamente. Um período que foi batizado de ressurgimento. Fadas que nunca tinham estado na Terra, criaturas fantásticas, itens mágicos. Tudo começou a atravessar os portais. Parecia o início de uma nova era de ouro, uma chance de reconstruir tudo. Parecia. Mas o tiro saiu pela culatra de uma forma espetacular, não é? O que deu errado? O problema foi quem voltou. Junto com as maravilhas vieram os antigos nobres féricos. Aqueles que tinham conseguido escapar para Arcádia séculos antes, durante o despedaçar, abandonando os plebeus à própria sorte. Eles chegaram na Terra esperando encontrar seus servos e súditos. Em vez disso, encontraram os changelings. Os sobreviventes, os plebeus que passaram séculos aprendendo a viver no nosso mundo, a lidar com a banalidade, a se organizar em suas próprias sociedades secretas, suas próprias cortes. Imagino que eles não gostaram muito de ver os antigos chefes voltando e exigindo as chaves do reino de volta. De jeito nenhum. Um changeling sobreviveu à Inquisição e à Revolução Industrial. Não ia simplesmente entregar o poder que conquistou com unhas e dentes para um nobre arrogante que passou os últimos 600 anos num paraíso mágico. O que deveria ser uma grande celebração se tornou uma guerra civil amarga e sangrenta. Nobres contra plebeus, idealistas contra pragmáticos. E toda essa violência, toda essa intriga e desconfiança gerou o tipo errado de emoção. Em vez de glamour, gerou banalidade, e os portais se fecharam de novo. Que tragédia! Uma chance única desperdiçada por velhos ressentimentos. Isso nos deixa com o cenário atual incrivelmente complexo. Camadas de história, mitologia, conflitos de classe. Sabe, é preciso um tipo bem particular de mente para conseguir acompanhar e, mais ainda, se encantar com toda essa complexidade. Sem dúvida. As fontes descrevem um mundo com sistemas intrincados, facções políticas, uma cronologia cheia de nuances. Geralmente, quem se sente atraído por universos assim, como os de jogos de RPG, por exemplo, tem um perfil muito interessante. São pessoas com uma criatividade aguçada, uma capacidade de visualizar esses mundos, mas também com uma inteligência analítica para entender as regras e as relações de causa e efeito. E, claro, uma ligação forte com a leitura e absorção de informação. É verdade. Esse perfil que você descreveu, que é ao mesmo tempo imaginativo e analítico, dedicado a mergulhar fundo em um sistema complexo até dominá-lo, isso me lembra muito a mentalidade necessária para outro tipo de desafio, um que é bem do nosso mundo. Um ponto excelente. Essa capacidade de processar sistemas complexos, de manter o foco por longos períodos e de se dedicar a um objetivo é valiosíssima para quem está se preparando para provas e concursos de alto nível. A disciplina para aprender a história de um mundo fantástico não é tão diferente da disciplina para dominar o conteúdo de um edital de concurso público, de uma prova de residência médica ou do vestibular. Exatamente. É a mesma habilidade de organizar uma grande quantidade de informação e encontrar os padrões. Para quem se identifica com esse desafio, seja no estudo ou na imaginação, e quer as melhores ferramentas para se preparar, a dica é: entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil.
Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. É a ferramenta definitiva para quem leva os estudos a sério. Certo. E depois dessa guerra civil desastrosa, como ficou a sociedade dos changelings no presente? Eles estão presos aqui, talvez para sempre. A sociedade deles é um caldeirão de tensões. Por um lado, eles precisam cooperar para gerar glamour e sobreviver à banalidade. Por outro, os ressentimentos entre os nobres que voltaram e os plebeus que ficaram nunca desapareceram de verdade. Existe uma desconfiança constante. E para piorar, qualquer artefato mágico, qualquer fonte de glamour que é descoberta vira alvo de cobiça. Todos querem para si. Então é um cenário de guerra fria constante. Uma luta externa contra a descrença do mundo moderno e uma luta interna, cheia de intrigas políticas para ver quem controla os poucos recursos mágicos que restam. O desafio não é mais lutar contra dragões, mas sim manter um sonho vivo e um mundo que faz de tudo para te acordar. O avanço da própria humanidade e agora sobrevive nas frestas, lutando para encontrar um pouco de maravilha e inspiração em um mundo que parece ter se esquecido de como sonhar. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão, que as próprias fontes sugerem. A narrativa deixa claro que o avanço da razão e da tecnologia foi o principal catalisador do desaparecimento da magia. À medida que o nosso próprio mundo se torna cada vez mais digital, mais tecnológico e orientado por dados, fica a questão: que tipo de glamour, que tipo de inspiração e sonho coletivo nós podemos estar perdendo sem nem perceber? E mais importante, que novas e inesperadas formas de maravilha podem estar surgindo exatamente desses lugares que a gente menos espera.